Muito boa noite, você que acompanha o De Cara com Ela podcast. Gente, hoje é especial de Natal, até porque o ano tá acabando, né? Eu vou entrar de férias, tá todo mundo já começando a curtir, reunir com a família, e isso é muito bom. Mas antes da gente começar, é claro, eu tenho que agradecer aos parceiros daqui do De Cara com Ela podcast. Quero agradecer a Hiperprodutora, Búzios Drone, Búzios Digital, Hortes Personal, Pousada Kitesurf, Motivar Beach Tênis, Bruno Lima, que tá sempre me deixando linda e maravilhosa aqui com os meus cabelos. E, gente, eu não posso deixar de fazer um agradecimento especial a todos os parceiros daqui do De Cara com Ela podcast, que mais um ano tá aqui fazendo tudo isso acontecer. Se o podcast ainda tá vindo ao ar, já tá aí, a gente vai fazer 2 anos em 2026 de existência do De Cara com Ela. É graças a vocês que acreditam no meu trabalho. Então, gratidão, que ano de 2026 seja ainda melhor. E agora, sem mais delongas, o Natal é tempo de recomeços, de memória, de afeto e de reconhecer quem transforma vidas através do amor e da arte. Hoje, o De Cara com Ela podcast recebe um artista que é sinônimo de entrega, sensibilidade e compromisso social em Armação dos Búzios. Um homem que decidiu recomeçar, que voltou a estudar já adulto, que apostou nos próprios sonhos mesmo quando tudo parecia dizer não. E que transformou escolhas difíceis em impacto coletivo. Músico, cantor, ator com especialização em teatro musical, instrutor de dança, educador e profissional da área de hotelaria. Ele há mais de 15 anos concilia a arte com o entretenimento e a recreação, tocando vidas, especialmente de crianças. Seja nas escolas públicas, seja no setor hoteleiro, hoje atendendo o público A, sem nunca perder a essência humana. Sua trajetória também é marcada por uma força que só quem vive a arte de verdade conhece. A de subir no palco mesmo em meio à dor, que é o mais difícil pra gente. De transformar o luto em presença, a ausência em entrega em amor e resistência. De seguir quando tudo dói. Prepare o coração, porque essa conversa, gente, é sobre a luz. Aquela que não se apaga mesmo nos dias mais difíceis. E eu quero que vocês recebam com muito carinho Tuca Muniz. Meu Deus! Boa noite, amigo. É sobre mim isso aí, gente? Claro. Que coisa linda, cara. Que bom, Amigo, finalmente cá prazer. estamos, todo meu. Eu, de antemão, quero fazer 2 coisas. Claro. Te agradecer e parabenizar. Obrigada. Agradecer primeiramente por estar abrindo essa oportunidade, esse portal aqui que é tão importante, que é um poder, né? Você tem um microfone, tem uma câmera voltada para você. Obrigado por essa oportunidade, por esse espaço que a gente já vem, né, cogitando há um tempinho. Já há muito tempo. E parabenizar, porque eu sou muito fã de gente que faz, gente que realiza, gente que tira a ideia do papel, gente que tá em movimento. E você é uma dessas pessoas que a gente se conhece, a gente não tem tanto, não nos frequentamos tanto, mas se conhece a longa data, né? Muitos anos. Alguns bons anos, vou deixar abaixo. A gente é novinha ainda, tá pensando o quê? Asquinha. Mas eu tô sempre vendo você, cara, aí em movimento, com a sua arte também, com a sua militância, e eu admiro pra caramba, sabe? Ainda que muitas vezes não seja a minha causa, mas eu tiro o chapéu e aplaudo de pé realmente quem realiza. E você é uma dessas pessoas, então eu quero te parabenizar por isso. Por isso aqui. Isso aqui é tudo, cara. Isso aqui é demais. Que máximo. Tem Búzios, uma oportunidade de estar num estúdio lindo desse. Parabéns por essa produção sua que eu vejo, acompanho. Produção pessoal, claro. Né? Acabei de perguntar se é você que faz seu cabelo, sua make. Eu dou meu jeito, me viro nos 30. Cara, ela é braba. Que máximo. Eu acho que a gente que vive no mundo artístico, que eu vi muito da cultura, né? E aí eu fui me reinventando, ainda mais você que me conhece desde novinha. Mas eu sempre tive aquela filosofia que nós podemos ser aquilo que a gente quiser. Só que eu sou meio bipolar e eu quero muitas coisas. Então eu danço, eu sou mãe, eu tenho podcast, eu tenho militância. Mas uma coisa só. Não tem. É isso. É sobre isso. E como dizia o saudoso Chorão, impossível é só questão de opinião. É verdade. Né? Pode ser tudo. Amigo, todo mundo que vem aqui no De Cara com Ela podcast, eu gosto de fazer uma pergunta com um cunho muito pessoal. E eu gostaria que você falasse para todas as pessoas que vai assistir o podcast, que tá acompanhando a gente, tanto aqui no YouTube como também no Facebook, quem é o Tuca Muniz? Além dos palcos, dos projetos, da cultura, da arte. O Tuca, né? Poucas pessoas sabem, justamente por ter essa vida agitada, desde quase sempre trabalhei com coletivo, sempre trabalhei com público, com o cênico, com o palco, né? E acredito que a grande maioria dos artistas tem essa necessidade de ser um tanto quanto recluso, né, no seu momento pessoal.
E eu sou essa pessoa, eu costumo dizer que eu sou um senhor de 60 anos. Eu sou muita coisa da qual eu não aparento. As pessoas fazem uma ideia da minha pessoa que geralmente é equivocada. Eu sou uma pessoa muito reclusa, muito de boa, que dorme, não necessariamente dorme cedo, mas que acorda cedo. Sim. Embora eu renda muito na parte noturna, mas eu costumo dormir. Se é pra estar na rua, se é pra uma balada, uma festa, eu sou o último a chegar, o primeiro a ir embora. Ultimamente, então, com o passar da idade, nossa bateria social vai ficando cada vez mais arriada, né? Cara, Você tá nessa pegada? Olha, eu tava falando isso com meu esposo, eu falei, Deus do céu. gente, como é que pode? Antigamente, eu saía com os meus amigos, a gente às vezes matava a aula que eu estudava ali no Paulo Freire, ia ali pra aquele centro, bebia, Era proibido Big ficar em casa Apple, sábado. Sábado não existe ficar em casa. Não, mas eu tô falando a mistura, a gente bebia Big Apple, cerveja, era Adréia, era 50 em hora, o que acontece álcool, a gente bebia. Uhum. No outro dia tava tudo bem, a gente trabalhava virado, plena, como se nada tivesse acontecido. Hoje em dia, eu saio, se eu tomar 6 cervejinhas, Pois é. no outro dia eu não sou ninguém, gente. Pra começo de conversa, nem beber eu bebo. Aliás, foi-se o tempo que eu poderia encher a boca pra dizer que eu não bebo. Bebo muito socialmente, no máximo 2 caipirinhas. Já tô ok, já tô... minha onda é sono. Então já começa a abrir a boca, eu tô bocejando. E aí eu tô metendo o pé à francesa. Pra acordar cedo no dia seguinte. Ainda que seja dia de folga, eu acordo com as galinhas, sabe? E eu adoro isso. O dia rende. Nossa, é um diferencial muito grande. A gente tem o hábito de acordar cedo. Eu sei que não é pra todo mundo, cada um tem seu ritmo, seu time, seu né? ritmo, mas pra mim, 5 horas de sono pra mim é claro o suficiente. Então esse é o Tuca, um senhor de 60 anos, sabe? Que não bebe, não fuma, muito recluso. Meus vícios são, graças a Deus, vícios saudáveis, que... Tirando o chocolate, mas assim, é música, que também praia, é saudável, né, gente? Gostar de um arte. chocolatezinho não faz mal a ninguém. Equilíbrio é tudo, né? Claro. Isso, com um pouco de equilíbrio. Mas esse é o Tuca, um Tuca muito na minha, assim, de poucos amigos próximos, que conhece todo mundo e é conhecido por muita gente, mas que poucas pessoas conseguem penetrar e adentrar na intimidade mesmo. Bacana. Me fala uma coisa, quando foi que você percebeu que a arte já não era mais um hobby, como você mesmo acabou de falar, mais um... Não, isso aqui é o chamado da minha vida, eu nasci pra isso. Eu acho que hoje você já tem essa consciência que é só paixão. Você nasceu pra isso, claro. Cara, então, a minha vivência, infância e adolescência e começo da juventude foi toda a vida na igreja, né? Na igreja evangélica. Eu vim de berço evangélico e dentro da igreja mesmo eu sempre desenvolvi minhas artes. Sempre dei um jeito de pôr minhas artes pra jogo. Seja cantando, seja dançando, seja fazendo peça de teatro, né, cantatas de final de ano, montando espetáculos. E a igreja tem disso, né? A igreja, ela dá muita oportunidade. Ela musicaliza muitas pessoas, Sim. né? Eu costumo dizer que é a maior e melhor escola de todos os tempos. Assim, igreja, indiscutível. Haja visto os maiores nomes da música, da história da música mundial, 90% vieram da igreja, Com né? certeza. Seja ela protestante, seja ela católica. Mas veio da igreja. E comigo não foi diferente. Então, ainda antes de ter como profissão, eu vim exercendo a minha arte, cantando solo, cantando em coral, em ministério de louvor. Minha mãe, essa consciência eu vi ter depois de velho. A minha mãe, quando eu pus um pouco a retrospectiva, minha mãe ela fomentou, querendo ou não, muito isso em mim, sabe? Ela incentivava com os discos que ela comprava com os LPs na época, nessa época da LP, gente, aquele bolachão mesmo preto. Eu também, meu pai tinha muito, eu adorava escutar na vitrola. Uma galera não vai saber o que a gente tá falando, mas a gente nessa época, minha mãe comprava discos de historinhas também, isso me desenvolveu muito o meu lado lúdico, livro de historinha. Num disco vinha a história dos 3 porquinhos, Alibaba, 40 ladrões, tinha uns caras que vendia no portão, não sei se você pegou essa época, que vinha vários livros de história, livro de coisa de escola, porque a gente não tinha computador, internet, era pesquisa no livro. Deixa, eu vou chegar nisso. E aí vinham os CDs com essas historinhas. Eu lembro disso, era muito legal. Mas isso pra mim já é um pouco moderno. Sério? Eu 40, né, amor? Eu fiz 40, Então, isso pra mim já é uma lembrança um pouco mais recente. A minha lembrança de disco, a gente ia lá em Caxias. Minha mãe comprava em Caxias, na Baixada Fluminense, nas lojas lá, os LPs e CDs. Então, isso querendo ou não, cara, vai construindo o artista que a gente é, né? Mas essa consciência de que, caraca, é isso que eu quero fazer da vida, eu não me vejo fazendo outra coisa, veio
vamos dizer, no final do ensino médio, quando eu tinha em casa uma enciclopédia dessa que você acabou de citar, onde a gente fazia pesquisa, né? Os trabalhos que a gente entregava para a escola era ali que era feito, né? No papel físico. E tinha uma enciclopédia lá em casa que tinha a descrição de algumas profissões. Eu fui já no ensino médio, querendo saber que norte ia dar para a vida, né? Fui lendo as profissões, aí tinha mercado de trabalho, a descrição, expectativa, a realidade daquela profissão do país. E tinha uma tal de artes cênicas ali, que basicamente vinha a ser estudar teatro. Sim. E, cara, acho que é isso que eu quero fazer da vida, mas só tinha na capital, no Rio de Janeiro, para estudar. Falei, que maneiro. Mas aí abriu-se a Escola de Artes de Rio das Ostras, nossa cidade vizinha aqui. Claro, bem mais próxima, né? O Centro de Formação Artística de Dança, Música e Teatro. E eu fui lá ver qual era. Vi a nota no jornal, tava a inscrição aberta, fui lá, me inscrevi. Resumo da ópera. Fiz o primeiro ano todo de preparatório e os 4 seguintes de técnico. E ali eu me formei em artes cênicas, uma formação técnica em artes cênicas. E aí, foi um novelo que foi puxado, né? Foi puxado. Foi puxado. Aí, posteriormente, fui pro Rio, me especializado dentro das cênicas em teatro musical e por aí vai. Você falou um ponto muito importante que eu acho que a gente tem que levar muito em consideração, porque eu acho que independente do que a gente vai ser, eu acho que a igreja, ela tem um papel muito importante, assim, na nossa vida. Na sociedade. Na sociedade em si. Eu lembro que a minha avó era pastora, o meu avô também, a igreja do meu avô era aquela igreja tradicional mesmo, que a gente usava véu. Uau! Eu tocava triângulo na igreja, então a minha infância sempre foi dentro da igreja evangélica. Uhum. Então ali depois eu fui para outro tipo de igreja, para quadrangular, depois a gente foi para a comunidade evangélica, mas sempre certamente seu caráter, sua personalidade tem muito disso, né? Foi toda forjada dentro da igreja, porque assim, o meu primeiro contato com a dança não foi na igreja. Na verdade, minha mãe tinha uns clubes escolares no Rio de Janeiro, você que era de lá, tinha Clube Escolar Campo Grande, Clube Escolar Mangueira. E eu morava em Campo Grande, minha mãe pegou e me botou. Eu quis karatê, futsal e vôlei. Foi o que eu escolhi. Minha avó falou assim, naquela época, né, as pessoas tinham um preconceito das coisas, né, muito diferente do que a gente tem hoje de conhecimento. Sim. Minha avó falou, Elisângela, bota a Agatha em alguma coisa de menina. Porque não é normal, ela só tá fazendo coisa de menino. Aí minha mãe foi com muito custo, porque eu não queria botar na dança. Aí quando eu fiquei na dança, minha professora André de Cássia, um beijo. Ela falou, Agatha, tem jeito pro balé. Dali eu fui pra outra coisa, mas dali a igreja foi Ministério de Dança, Ministério de Louvor. A igreja, ela tem um papel fundamental na vida de todo artista. Você vai buscar uma Beyoncé da vida, ela cantou na igreja. Em algum momento passou por ali. Cantou, todos eles passaram por ali, não tem jeito. É verdade. Tem alguém que você acha que acreditou muito em você quando tudo ainda parecia ser um sonho? Aquela pessoa que teve um papel, assim, crucial. Sempre tem, né? Claro. Sempre tem. A maior lembrança, quando o assunto é esse, que eu tenho pra mim, é no ensino médio. Olha que loucura, as voltas que o mundo dá. Meu, então, professor é porque ele foi professor de umas 3 matérias, então eu tenho dificuldade de lembrar qual exatamente matéria. Meu professor acho que era filosofia, Anderson McLeaves, não sei se você ouviu falar, aqui no município, dali de Cabo Frio. Ele, quanto diretor e ator, já escreveu suas peças, escreve muito bem o humor negro dele. E ele foi a primeira pessoa que viu um ator em mim. Eu no ensino médio, com esse meu jeitão, esse meu fogo no rabo que sempre tive, essa minha pessoa articulada. E ele, cara, esse cara é meio piroca das ideias. Acho que dos meus, que dá um bom ator. E aí me chamou pra protagonizar o espetáculo dele, que tava estreando em Cabo Frio. E chamava Das Garras do Diabo aos Pés do Profeta. O papel do diabo, do próprio. Eu crente ainda. O papel do próprio, enfim, Sete Pele. Cara, mas é uma experiência, né? Tu tem que topar qualquer parada. Mas uma pegada de humor muito bacana. Eu ali totalmente inexperiente. Minhas primeiras noções de teatro, antes de cursar o Rio das Ostras, foi com ele. Então protagonizei esse espetáculo dele. Na ocasião, nos tempos áureos em que Búzios tinha uma cultura um pouco mais fomentada para fora, digamos assim, da época que tínhamos, inclusive, festival de teatro em Búzios. Não sei se você tem essa lembrança. Claro. Pela Fita Erge. Aqui, inclusive, eu ganhei o destaque de ator na ocasião com esse espetáculo aqui em Búzios. Então o Anderson foi a primeira pessoa que viu um ator em mim. E daí foi que, costumo dizer, que puxou o novelo, que despertou.
Isso. Depois da minha mãe, é claro, né? Que, como eu bem já disse, foi a pessoa que fomentou, que investiu nessa bagagem. Daí a importância da gente ver o quanto é importante a gente colocar a criança para, né, para escutar coisas, para assistir coisas, para parar um pouco o que está fazendo, para se dedicar, a escutar historinhas. Cara, historinhas é uma coisa que abre o intelecto de uma maneira que desperta a sua ludicidade e que vai trabalhar o seu imaginário ao longo da sua vida. Então, eu sou fruto disso. Mas respondendo a sua pergunta mais objetivamente, Anderson McCleaves, eu citaria essa pessoa que primeiro viu um ator em mim. E as oportunidades depois a gente foi cavando. Eu acho, você falou uma coisa que é muito importante. Eu acho que as crianças de hoje em dia, a era que a gente está vivendo, elas não têm mais aquela capacidade de fantasia como a gente tinha, pelo menos na minha época. Eu lembro que eu brincava de casinha, eu brincava com coisa de boneca, fantasiava. Hoje em dia as crianças estão muito informatizadas. Tempo de retenção de atenção é assim. É muito rápido. Nada prende, nada não consegue concentrar. Tudo quer mudar muito rápido. Eu vivo isso na pele, né? A gente vai chegar lá. Diariamente, né? Eu vejo isso diariamente no meu trabalho. É triste. É triste porque a gente acho que é a última geração que tem essa capacidade, né? Claro. De ainda parar para assistir alguma coisa, paciência. Depois que vi essa história de áudio em 1.5, em 2x, cara, é só ladeira abaixo. Acabou tudo. Porque a vida não é 2x, né? A vida tem o seu time que a gente precisa respeitar. Não adianta. Verdade. Me fala uma coisa, em que momento que a música começou a entrar? Porque você começou lá na arte cênica, aquela coisa que tem também a ver. Mas tem toda a história com a música, com a dança também. Principalmente aqui em Búzios, eu acho que as pessoas têm muito a imagem mais do Tuca que dança e canta do que também é ator. É muito louco, dependendo da geração. Da geração, da época que vai pegar a galera. Por exemplo, hoje em dia, o seu trabalho tem muito voltado, que tem tomado destaque aqui na cidade, a música. Sim. Então, acho que... Mas... Só uma pequena correção, de fato, a música foi o que veio primeiro, antes das artes cênicas, né? É a arte que eu mais me identifico, é o que mais latente em mim, de fato. É algo que eu, assim... É aquela coisa que você vai fazer independente de quem for dar bola, independente de quem vai te pagar ou não. É o que você faz com o maior prazer, que eu amo. Quer você ache bonito, ache feio, é o que eu gosto, é o que eu amo, é música. Eu respiro música. É a primeira e última coisa que eu faço quando eu chego em casa. Eu chego em casa, sei lá, com sacola de compra... Antes de guardar as compras, antes de tirar a roupa, boto a música. E antes de sair de casa, antes de tirar a chave pra passar pro lado de fora pra trancar a porta, a última coisa que eu faço é a música. Eu desligo, que já tava tocando. E alta, né? Isso aí eu respeito muito, me respeito muito nesse sentido. Não necessariamente, cara. Eu tenho uma sensibilidade, gente, assim, bem... eu prezo muito... porque você canta. Aí você tem a doutrina. A gente preza muito pelo sentido da audição, né? Claro. Porque é algo irreversível também, né? Capacidade que, conforme a gente vai perdendo ao longo dos anos, a gente não regenera. Então, eu chego a ser sensível quando vou nos shows, eu sou rato de show, né? Tudo quanto é show, tô lá, amor. De graça, então nem se fala. Eu fujo de ficar em frente à caixa. O músico, ele precisa ter essa disciplina, precisa ter esse cuidado. Esse cuidado eu tenho. Eu detesto som alto, estridente. Então, a música, ela foi a primeira e começou na igreja também. Né? Depois, sim, me formei em artes cênicas. E a dança foi vindo ali, começou na igreja. E, posteriormente, quando eu fui para o Rio para estudar teatro musical, acabei fazendo da dança o meu ganha-pão. Quando me tornei instrutor fit dance. E aí, instrutor de academia. E aí, uma outra galera passou a me conhecer por essa leva, né? Mas a música... Hoje, estou voltando às minhas raízes. Estou com minhas energias, minha atenção debruçadas sobre um projeto musical. Né, que é o Baile do Tutuca, que a gente vai falar mais à frente. Mais pra frente. Você acabou de falar que você foi pro Rio, né? Isso é uma parte, eu acho, que marcou bastante, porque é uma decisão bem radical, né? Você decidir sair daqui do seu mundo, da tua casa. E voltar pro Rio, né? E voltar lá pro Rio de Janeiro. Até porque você queria também voltar a estudar, né? Você começou a fazer as coisas lá atrás, mas você queria se aperfeiçoar mais.
Como é que foi lidar com o medo, com as incertezas que você ia enfrentar por esse caminho aí? Eu falo voltar porque eu me intitulo carioca de nascença e buziano de adolescência, né? Eu vim pra cá com 7 anos. Que nem eu. Aqui eu me tornei gente, né? Concluí meus estudos de ensino médio, ensino fundamental. E no auge dos 30, em 2015, para ser mais exato, tá tudo aqui muito bem, tudo muito bom. Eu já tinha uma certa carreira na hotelaria. Comecei no resort ali em Tucuns, né, como monitor kids, depois passei monitor adulto. Ali desenvolvi também habilidades de dança coletiva na beira da piscina com os colegas de trabalho. E inventaram um cargo para mim naquele resort que nem existia, que é o de diretor cênico, a pessoa que é responsável pelos espetáculos de dança, números cômicos, de interação com o hóspede. Então, criaram o cargo de diretor cênico para mim. Então tá tudo muito bom, tinha sido promovido, mas tava tudo muito parado, tudo muito igual. Claro. E, assim, de repente eu já não me via mais inserido naquela realidade, sabe? Eu falei, cara, eu preciso mexer esse doce. Não ganhava tão mal, como um jovem solteiro não tinha grande despesa, mas tá tudo muito parado e eu precisava de mais. E aí foi quando me deu estalo com esse grande retorno de boom de espetáculos musicais no país. Na época estava muito em voga o Tim Maia, o Thiago Bravanel, Elis Regina, espetáculos teatrais musicais de artistas brasileiros, né? E tava muito efervescente isso no Rio. Falei, cara, é aí que eu vou mirar. Pô, eu sei cantar, sei dançar e sei interpretar, é o meu quadrado. E Um descobri... artista já bem extremamente completo, né? Que é difícil hoje em dia. Pois é, mas pera lá. E aí descobri o CEFTEM, que é o Centro de Estudo e Formação em Teatro Musical no Rio, que é o único lugar que prepara o artista para o teatro musical, especificamente. Tem lá os seus módulos, né? O básico, o avançado. Eu fiz o curso de avançado, já que eu tinha uma experiência. E, cara, foi assim muito... Eu costumo dizer que foi os anos áureos da minha vida. Em todos os aspectos. Um perrengue, meio de almoço para comprar janta. Mas pensa... Mas tava feliz, né? Mas pensa numa pessoa feliz, sabe? Caramba. Atrás do seu objetivo. E ali eu me deparei com uma realidade que muitas vezes o artista ele precisa ter uma vivência, que é o quê? Eu sabia do meu talento, sabia da minha capacidade, mas ali eu descobri pessoas muito melhores do que eu. Eu percebi o quanto eu tinha a aprender e vice-versa. Quando tem gente pior que a gente e muitas vezes ocupando lugar de destaque, sabe? Para além da gente. O mundo artístico também tem um pouquinho dessa crueldade, né? As audições da vida. Cara, hoje, assim, eu tenho uma autoestima, como se não bastasse ser de leonino, eu tenho uma autoconfiança, uma autoestima muito bem trabalhada, eu lido muito bem com o negócio da tal rejeição. Porque eu sou rato de audições, sabe? E o ator, o artista, o ser humano, de uma forma geral, precisa ter isso muito bem resolvido dentro dele antes de sujeitar a esse universo. Você se sujeitar a uma bancada que tá ali pra te julgar, e você se preparar, e você viajar, gastar os seus recursos, sabe? Pra você passar por um teste, do nada, nos seus primeiros 30 segundos de apresentação, a pessoa, tá bom, obrigado, próximo. Você tem ideia? O que você tá em São Paulo da vida? Você fazer rifa pra comprar passagem pra ouvir isso. Pra ouvir isso, em 30 segundos de apresentação, e deixar aquela galera toda na expectativa, não vai, vou contribuir, vou ajudar, e você tem que voltar e dizer que não rolou pela segunda, terceira, quarta, milésima vez. Então, cara, é o tipo de coisa que ou você tem muito bem resolvido dentro de você, ou, dança. E aí eu acho que entra uma coisa chamada vocação. É o que difere, o talento de vocação é isso. Cara, talento muita gente tem. Talento pode ser desenvolvido, uma habilidade que acredito que seja adquirível para a maioria dos talentos. Mas a tal da vocação, cara, é algo que é o que te faz seguir. Eu acho que o psicológico também. Eu lembro quando eu comecei, como eu falei, eu acabei entrando na dança e a minha professora, ela falou que você tem jeito pro balé. E o balé clássico, na minha época, quando eu comecei, era um meio muito cruel. O Tuca também, que envolvido com dança, vai entender o que eu tô falando. Quando eu ganhei uma bolsa no CAD, que era uma escola particular, né? Que aí eu consegui, beleza, depois fui pro Maria Oleneva. Tava lá no corpo, só que assim, meu professor entrava na sala, a gente tinha lá o pianista, ele me chamava de Maracanã. E eu era seca. Catiquei, Maracanã. Porque eu tinha peito e bunda. Bailarina naquela época tinha que ser magérrima, seca. Tava de 30. Entendeu? Então, por mais que eu era novinha, eu já tinha corpo. Entendeu? Então, assim, eu cresci com o meu psicológico muito ferido por conta disso. E, por exemplo, a gente viu os espetáculos, o corpo de baile antigamente, você viu um Lago dos Cisnes, você não viu uma bailarina negra. Coisa bem rara. Era muito rara.
Então, assim, quando eu tive a oportunidade de dançar uma vez no Teatro Municipal, eu não sabia se eu chorava ou se eu dançava. Porque eu falei assim, cara, agora eu me É uma realizei, realização. porque eu saí da comunidade, da favela, sem perspectiva. É basicamente isso que você falou. Eu poderia ter escutado vários nãos, que nem eu já escutei. Eu não tinha dinheiro pra pagar costureira pra bordar minhas roupas, era eu que bordava. As pessoas não fazem ideia do Não que vem a ser a vida do artista, né, nossa. cara? Não, imagina eu cair no auge dos 30 no balé. No balé, porque os pilares do teatro musical, né? Dança, música e teatro. Teatro de dança, jazz e balé. Cara, eu descobri músculo que eu nem sabia que existia. Aquela aula de dança era uma tortura, literalmente, assim, cara. E pra você feliz. que é agitado, o balé clássico é um choque de disciplina e realidade completamente diferente. Outro time, acionar outros registros corporais. E nesse rolê, cara, eu trabalhava... Era um curso que não era barato, né? Estudar arte não é barato, não é. né? Eu precisava me manter no Rio, eu precisava estudar, fazer o que eu fui fazer. E no horário flexível, porque o curso, por exemplo, era de 1 da tarde às 5. Pegava praticamente todos os turnos. Turno da manhã, da tarde e da noite. Eu ia trabalhar que horas? Só me restava a madrugada. E foi madrugada que eu fui trabalhar. Fui garçom, fui atendente de conveniência de posto de gasolina. E qual o tempo que você tinha para dormir? Dormir era quebrado, botar em 4 horas picadas, assim. Eu saía às 6h30 da manhã do posto, isso morando em Niterói, né? Na casa de favor de um casal de amigas, nesse primeiro ano. E o curso era Copacabana. Saía às 6h30 da manhã do posto, ia pra casa, corria pra cair na cama quanto antes. Vamos botar aí, 7h30, 8 horas, estava em coma, pra acordar 10h30 mais tardar, porque 11h30 o ônibus estava passando pra atravessar a ponte pra estar 1 hora em Copacabana. E pra sair 5 horas correndo pra fazer esse looping de novo. Chegava, às vezes, quando o trânsito ajudava, completava essas 4 horinhas de sono entre, sei lá, 8 horas da noite e 10 horas, pra trabalhar de madrugada de novo. E é isso, mais feliz da vida, de estar agregando e conhecimento, desenvolvendo o meu artístico. Foram anos dourados, porque isso. Aí depois passei pro outro lado da poça, né? Isso 2016 inteiro. 15 inteiro. 16 eu passei pro Rio pra morar em repúblicas universitárias. Qual foi o período que você achou que foi mais difícil, assim? Morar em república. São 2 fatores, né? Depois, minha mãe... um pequeno parêntese aqui. No meio desse corre todo, a minha mãe, ela foi uma pessoa que sempre teve problemas psicológicos, psiquiátricos. E desde o começo da minha juventude, eu me tornei o pai da minha mãe, digamos assim. E eu fui pro Rio, deixei ela com a minha irmã aqui, minha única irmã. Eu que era uma coluna psicológica, uma base dentro de casa, né? Minha irmã é 12 anos mais nova que eu. Claro. Então deixei ela aqui. E nesse meio tempo eu levei minha mãe de volta pra morar comigo, pra dar um respiro pra minha irmã. Que minha mãe tava numa fase bem delicada. E eu levei minha mãe nessa fase delicada pra lá. E minha mãe não se adaptou a essa realidade. E aí teve um momento que minha mãe sumiu no Rio de Janeiro. Caramba, e cidade grande. Não, você não tem ideia, assim. E eu sempre trabalhei com alegria com o público, já era instrutor fit dance, né? Precisava estar bem, a gente só pode dar aquilo que a gente tem, né? Claro. E como é que você vai passar energia? Estica o braço, outra perna e tal, fazer a pessoa suar um apartamento desse na cabeça. Então, essas foram uma das fases bem delicadas desse meu tempo de Rio de Janeiro. Foram por 2 vezes. A primeira vez ela ficou desaparecida por pouco menos de 24 horas. Nossa, que tortura. Só quem passa que sabe. Isso pra mim me descortinou uma realidade em vários aspectos. Assim, toda vez que eu vejo um morador de rua, sabe, eu penso, cara, poderia ser um ente querido meu. Não tem como você sair a mesma pessoa de uma experiência como essa, né? E achar normal, né? Romantizar. Tem gente que passa... você falou em morador de rua, a gente viu uma reportagem recente que o cara tava morto. Ninguém percebia. As pessoas passaram por ele várias vezes, o sol quente de rachar, e ninguém percebeu que o cara tava morto ali. Assim, eu acho que é até um choque de realidade a gente, quanto ser humano, falar uma coisa dessa, porque só quem passa que... E morar em repúblicas universitárias é aquilo, né, meu amor? Cara... loucura! Loucura, loucura, loucura! Como diz Luciano Huck. Mas quanto segredo? Tinha festa sempre? Na República, não. Como era perto das universidades, eram nas próprias universidades, as chopadas. Aham. Mas
Eu sou essa pessoa de 60 anos, você não tá entendendo, amor. Eu era sempre o velho da casa. Eu era sempre a pessoa que não saía. Você também tinha que trabalhar, não era? Eu acho que não é só. Eu acho que as circunstâncias também te fez ser um cara mais centrado, porque você tinha toda a problemática com a tua mãe, com a tua irmã, que tava aqui longe, você tinha que trabalhar, e você não tinha tempo pra dar errado. Mas o que eu vi de família chegando do interior, com papai e mamãe, entregar seus príncipes e princesas ali na boca dos leões, sabe, na República. E papo, cara, de 2 meses depois, aquela pessoa se transformar em algo irreconhecível, você não tem ideia. Claro. Eu vi esse filme nenhuma nem 2 vezes, sabe, Agatha? As pessoas... inclusive, hashtag fica a dica. Se você tem um sonho de sair da cidade pequena, seja aqui em Búzios ou qualquer outro lugar, para ir pra capital, para estudar, para morar, para se aprimorar, se qualificar, tenha certeza do que você quer fazer, vá muito centrado, porque é muito fácil você perder o seu norte, é muito fácil você se perder. Sabe? E eu vi isso inúmeras vezes. Então, aí, dividindo quarto, dividindo banheiro, dividindo cozinha. Isso tem um lado bom, claro, que é o custo, né? Porque você paga muito mais em conta para estar vivendo de um lugar, uma taxa. Mas é aquilo, aquele rolê, aquela dor de cabeça. E pessoas de todas as partes, isso enriquece muita gente, lapida muito a gente. Claro. Né? As diferenças, as culturas regionais, gente de toda parte do Brasil. Cara, na República que eu morei em 2016, época de Olimpíada, só na República que eu morei, no Santa Marta, tinham 11 nacionalidades. Ai, que bacana. Nacionalidades, sem ideia. Muito bom. Tinha uruguaio, argentino, paquistanês, francês. Então, assim, cara, é um boom que sua cabeça faz. Todo mundo se dava bem, aprendia as culturas, isso é muito bacana. Amor. A controvérsia, não tem como todo mundo se dar bem. Brasileiro sempre quer se dar bem. Quem era o mais amostradinho da turma? Não tem todo mundo querer se dar bem com 11 nacionalidades, com 11 culturas diferentes, com pessoas. É um tal de sumir coisa, mexer nas coisas do outro, de sumir, enfim, cara, são as pessoas convivendo. Sobrevivendo e fazendo o negócio acontecer. Mas a gente olha com esse distanciamento, o saldo é super positivo, dá saudade, é muito bom. É muito bom, gente. Eu falo que eram tempos bons. Hoje em dia, as coisas estão tudo mudadas. A galera hoje em dia tem condições de pagar apartamento, dividir, as coisas modernizou. Não é mais aquela galera, aquele povão que antigamente tinha as coisas. Mudou muito. Mas me fala uma coisa, depois de toda essa trajetória... Como foi que surgiu o convite para você começar a atuar como professor, oficineiro de teatro? Como que isso aconteceu? A questão de oficineiro de teatro na escola do município, né? Sim. Você diz. Foi um edital. O edital foi aberto, eu preenchi ali. E não dispunha de muitos professores na cidade. E eu me aventurei. E trabalhei em 7 escolas do município. E foi um período também curto, mas muito enriquecedor também. Foi durante todo o ano de 2014. Ai, que bacana. Mentira, 13. Eu saí da hotelaria em 2012, aí em 2013 todo eu trabalhei em Manguinhos, na Rasa, Bahia Formosa, Lídia Sherman. Em 14 eu voltei só para cumprir o último ano, para 15 pro Rio. Cara, foi muito enriquecedor. É muito louco, porque hoje, eu tô falando de 2013, quantos anos passados lá para cá? 15, 12... Eu não sei, sou péssima em matemática. Um pouco mais de década. 12, né? Pode falar, amiga. Dá cola pra gente, que sua voz não sai aqui, não. Você nem vai aparecer, Marco. Dá cola pra gente. Alguém tem que ser a cabeça, né? Né? Alguém tem que raciocinar aqui. Alguém tem que ser de data, né? Não, mas 12 anos se passaram. Então, com essa minha saída de Búzios e essa volta, eu me deparo com uma galera que hoje é pai de família, que hoje trabalha, inclusive, no mesmo empresa que eu trabalho, e eu não reconheço, assim, com essa vem. Eu sou falando de tal, filho de ciclano de tal. Você é a Tuca, professor de teatro. Eu fui seu aluno. Cara, quando eu escuto isso, eu fui seu aluno, é muito louco. Eu fui seu aluno, dói. Cara, as pessoas maiores que eu, pais e mães de família. É muito gostoso isso, olhar isso de hoje, com esse distanciamento de tempo. Mas foi um tempo muito enriquecedor, com certeza. Estar ali no Lídia Sherman me abriu muito a visão de uma realidade que eu desconhecia até então. Sabe, esse lado tão periférico da nossa cidade. Eu vi crianças ali pobres, não somente materialmente falando, mas de carência de amor, de afeto, de limite. Pra você ter ideia, na sala de aula, as crianças às vezes se atracavam pegava na porrada mesmo. Eu ia entrar pra separar, as crianças me seguravam. Sabe as crianças se seguraram no canto da sala? Não, tio, deixa que a gente resolve. Deixa que, galera, tu me solta. Cara, nesse nível, assim, eu falei, cara, gente, mentira que essa realidade existe. As cantigas de roda eram letras... como é que se fala?
indizíveis aqui, sabe? Uhum. Que eles cantavam como cantiga de roda ali naquela realidade. Então aquilo me abriu uma visão para uma realidade que até então eu desconhecia. E com certeza fomentou um pouco do artista que eu sou, Claro. daquilo que eu As crianças espero sempre enquanto ensinam muito pra gente, né? todo tempo, todo santo dia. Com Você certeza. falou aqui do ano de 2015 e tal. Eu lembro que eu te encontrei. Jesus, Maria Eu José, tenho socorro, Deus. Se eu te mandar uma foto no WhatsApp, você consegue botar aí para as pessoas verem? Consegue? Eu vou te mandar aí agora. E eu consigo ver a foto antes de ele colocar? Não tem essa opção. Socorro, Deus. Não tem essa opção. Eu vou Acho que até mandar. sei o que é. Eu encontrei Tuca, gente, já isso tem tempo. No show. Num show. O fatídico show da nossa diva, que eu amo. Amo de paixão. Quem me conhece sabe que eu sou louca. Ela na tá falando. Anitta. Uhum. Eu não sei você, mas você tava lá também. Uhum. E a gente estava... A gente tá igual que a gente tava agora. Vocês não vão reconhecer, mas o Tuca... Vocês vão ver que a skin, gente, é a mesma. Olha que sacanagem. Aí fico a skin é a mesma. Agora eu tô triste. Isso é surpresa, tá? Eu tô sofrendo. Não falei isso aí que eu lembrei agora. Você começou a falar 2015. Não é 15 não, tá, amor? 15 eu tava no Rio já. Isso é 2013. Foi 2013? 2013 ou 11. Porque a foto antiga tem aquela data na câmera, né? Tá 2015. Se não for reprodução, se não for... Pode ser a data da cópia também. Detalhes, eu acho que tá errado, porque tá 4... dia 27/4 de 2015. Foi no verão isso aí? Foi no verão, tá errado. A data tava errada. 2 anos pra trás. Uhum, com certeza. A data tava errada. Mas, gente, vocês que estão assistindo... Dia. Deixa eu acompanhar aqui pelo telefone pra me ver a hora que vocês vão ver a foto. Não tem nada contra a Anitta, não. Eu admiro muito, né? Respeito pra caramba o corre. Nessa ocasião, eu era fã com F maiúsculo, porque, cara, eu costumo dizer que eu sou o melhor fã que um ídolo pode ter. Claro. Quando eu sou fã mesmo. Eu consumo os discos, eu vou a show, eu fomento, eu passo. Claro. É bom de quer passar, né? Eu sou esse tipo de fã, nático. E nessa ocasião eu era, até esse dia, fãzaço dela. Até esse dia, que você lembra muito bem, né? Cara, olha, eu vou te falar, eu acho que a Anitta, ela tem uns pontos hoje que eu acho que não vem ao caso, mas ela tá rica, milionária. Eu acho que ela amadureceu muito. Né? E eu acho que ela é uma mulher extremamente visionária, porque da onde ela veio, da realidade que ela veio, ela chegar... Sem dúvida. Mano, eu queria ter só um pouquinho da inteligência dela, assim. Consumir muito, cara, minhas aulas de fit dance, imagina. Não tem como você ser instrutor de dança e não querer consumir a Anitta. Não tem, impossível, né? Porque ela fazia collab com todo mundo, né? Do sertanejo ao funk, passando pelo... Ela foi muito esperta, estrategista. Dancei muito, admiro pra caramba o corre, né? O corre internacional e... É isso, cada um com seus prós e contras. Mas eu não sou tão fã quanto nessa época aí. Ai, gente, mas foi muito bom. Antigamente as festas aqui em Búzios eram muito legais. Hoje em dia mas eu lembro que rolou um match muito legal entre a gente nesse dia. Poxa, né? A gente curtiu muito. Encontramos Sayuri. Lembra de Sayuri? Sayuri, vai olha aqui a foto. Amigo! Especial. Agora me fala uma coisa. Você já transitou muito
né? Principalmente trabalhar, acho que com crianças aí na parte dos colégios públicos, que eu acho que é muito legal quando nós, quanto artistas, como fomentadores de cultura, consegue adentrar nesse ambiente, porque eu acho que a cultura ela tem que ser inserida mesmo na base, mesmo ali no começo. Então é muito bom. Mas você acredita? É uma pergunta pessoal isso, e eu acho que vai ser um corte perfeito. Você acredita que a arte é capaz de mudar o destino de uma criança e o futuro da mesma? Agatha, eu não diria que ela é capaz de mudar. Eu vou além. Eu diria que hoje a única coisa capaz de mudar o norte de uma pessoa, digamos assim, já comprometida negativamente falando, com as mazelas do meio ao qual está inserido, seria a arte e o esporte, sabe? A educação, é lógico, é e sempre será um caminho, mas eu acredito mais no poder da arte do que até mesmo da educação. Eu também. Sabe? Porque a arte, ela transcende. Eu fico acho muito ousado e pobre, assim, e desaforo as pessoas quererem encaixotar a arte. Não, a arte, ela é isso, a arte, ela é aquilo, ela veio para isso. A arte, ela é tanta coisa, ela é tão maior do que eu e você, ela transcende, ela é tão maior que as nossas mazelas. Então, sem sombra de dúvida, respondendo a sua pergunta, eu acho que a arte, ela tem sim esse poder de mudar destinos. A gente vê isso todo dia, ainda mais com o advento da internet, né, que democratizou muito, né, o microfone, a aparição, sobretudo no audiovisual, para muita gente. Então, basta se apegar com ela, basta estar para ela, né, Sim. que ela vai estar para a gente. A gente entender o lugar dela, o respeito que a gente precisa ter. E quando eu falo respeito, é em todos os sentidos, de respeito à vocação, mas a disciplina é a palavra, sabe? A disciplina que a gente precisa ter relacionada a ela, não querer encaixotá-la, não querer fazer dela uma arma de manipulação, Claro. ou simplesmente ganhar pão. Então ela se abre pra gente, ela se abre e se realiza com certeza. E falando em oportunidade, a gente falar de inserir, né, a arte nesse meio, principalmente nas pessoas que têm menos acesso. Como que é a gente, você falou que passou pelas redes públicas e sempre a cultura e a arte, a gente tem um reflexo nisso, não só aqui em Armação dos Búzios, mas em tudo quanto é lugar do nosso país. A cultura nunca é uma prioridade, né? E para a gente trabalhar sem recurso, como que é para você esse desafio? Porque muitas das vezes a gente não consegue. E aí entra a tal da vocação, né, cara? E aí entra a tal da Criatividade. criatividade, da raça, da imaginação. A gente tem um problema enquanto país, enquanto nação, que a gente confunde muito cultura com entretenimento. E a cultura vai muito além disso, né? Cultura, ela é a nossa identidade, ela conta a nossa história, ela conta a nossa origem. A cultura vai muito além da novela que você assiste, do filme, do livro que você lê, dos poemas, das habilidades artísticas. A cultura, ela é muito mais do que isso. É triste, então, a gente vê hoje a cultura sendo colocada nesse lugar tão medíocre. Claro. Eu acho que falta essa conscientização do que vem a ser realmente a cultura, sabe? Para que nós venhamos a mudar essa realidade. Isso começa nos mais altas esferas, né, do poder público, né, passando pelo ou mais alta esfera ou de baixo para cima, né, das escolas, essa mentalidade precisa mudar de baixo, né, da tenra idade, onde a criança cresce ali já sabendo a importância dos autores, né, das obras, da nossa história. E acho que é assim que a gente só preserva aquilo que a gente conhece. Claro. Né? Então, a gente muitas vezes despreza e ignora e não valoriza por falta de conhecimento cultural. Sim. Que é o que falta muitas vezes no nosso meio, na nossa formação enquanto indivíduo e, sobretudo, a começar pelas escolas, né? É verdade. Ele transitou, né, gente? Ele saiu também dessa parte das escolas e hoje você tá no setor de hotelaria, né?
Hoje e há algum tempo. Há algum tempo, Há né? algum tempo vem conciliando aí. Conciliando essa trajetória toda. Porque a gente precisa pagar boleto, né, Nen? Tem negócio que inventaram negócio de boleto, de conta, de aluguel. Então, a gente precisa ter esse negócio da CLT. E eu, graças a Deus, eu tenho o privilégio de poder dizer que eu consegui aliar as duas coisas, meu trabalho artístico com a hotelaria, né? A começar, como eu disse, pelo resort em Tucuns, onde ali desenvolvi minhas habilidades artísticas. Pode falar o nome do hotel, não tem problema não. Cara, não, em Tucuns eu passei por 2 bandeiras, né? Comecei pelo Super Clubs Breezes, que é a bandeira daquelas resorts lá da Bahia. Sim. Depois veio a ser Blue Tree. E essas 2 bandeiras me ensinaram muito. A gente tinha lá em Tucuns os shows noturnos diários, temáticos. Claro. Show Brasil, show Volta ao Mundo, show de comédia, show Superstar. A gente montava esses shows, eu idealizava, eu dirigia, eu interpretava. Então, pô, cara, olha que privilégio. Em Búzios eu consigo colocar minhas habilidades artísticas pra rolo. Muito bom. Sendo CLT. Isso pra mim foi a glória. E depois para fora da hotelaria, no Rio de Janeiro, e até que veio a pandemia, né? Na pandemia 2020, onde tudo parou. Na época da pandemia eu também trabalhava na área de hotelaria. Trabalhava para a rede Latitude, no setor eu era supervisora do setor área B, bares, restaurantes, fazia supervisão. Bebidas, né? E também fui mandada embora e eu falo, tirando a parte da tristeza que foi a pandemia, foi uma das melhores coisas que me aconteceu, porque eu me reinventei, né? E tô aqui hoje. Se não fosse a pandemia. A pandemia, ela teve esse poder, né? De botar muita coisa no seu devido lugar, de mostrar de verdade a face de muitas pessoas. Acho que a pandemia, ela veio com... Teve um mover de Deus ali. Existe o antes e depois para todo mundo, né? Mas diferente de você, para mim a pandemia foi um período de oportunidade. Primeiramente de susto também, de medo em algum momento. Mas para mim também foi um tempo muito promissor. Cara, eu não parava em casa, eu tava fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo no Rio de Janeiro. E quando parou, aquelas primeiras semanas, que a gente pensa, cara, que bom que parou, precisa conseguir descansar um pouco. Eu tinha recém-estreado um espetáculo infantil, que era um musical lá no Shopping Fashion Mall, em São Conrado. A gente vinha ensaiando, né, um figurino maneiríssimo, cenário lindo, espetáculo. Sim. Estreamos no horário infantil no dia 7 de março, lembro como se fosse hoje. E na semana seguinte, dia 15, veio o lockdown. E aí a gente fica aquela, vai passar. Rápido. Semana que vem, diretor, gente, tá suspenso, mas semana que vem a gente volta. Semana que vem não voltou. Passou 1 mês, 2, 3, ele acertou aquele dia que a gente estreou. E era uma graninha até razoável, se a gente tivesse ficado ali a temporada inteira. Tinha uma graninha. Mas não rolou. E aí é que a gente se deparou com aquela realidade. Isso 2020. No final de 2020... conforme você colocou, para muitos foram época de oportunidade, né? E para mim foi essa oportunidade que eu recebi o convite para estar coordenando uma equipe de lazer no Nordeste. Caramba. Meu ex-supervisor daqui de Búzios, que era de lá, de Sergipe, que estava aqui na ocasião, que era meu supervisor, tinha voltado para lá, estava gerenciando a equipe de lazer lá e precisava de alguém coordenando a equipe dele. Ele me chamou, já conheci meu trabalho, me chamou. Cara, meus trabalhos todos parados. Todo meu trabalho lidava com aglomeração. A cultura, a arte foi a primeira a parar e a última a voltar, né? Sim. A aula coletiva de dança. Falei, cara, eu só vou. E eu fui, Excelência e Documento, parar em Aracaju, Sergipe. Pisando pela primeira vez para morar e trabalhar. E ali eu fiquei por 2 enriquecedores anos também. Enriquecedores / desafiadores. Bons desafiadores nisso. Porque, cara, eu não conhecia absolutamente ninguém. A não ser a pessoa que me convidou. Claro. Que era um chefe. Mas onde eu pude agregar bastante, levei muito do meu conhecimento da minha arte, aprendi muito também do nosso Brasil, um lado do nosso Brasil que eu desconhecia. A gente acha que a gente tem São João, que a gente tem festa junina, a gente não sabe de nada. Lá é babado, né? Cara, a gente não... Pelo amor de Deus, e tem que ter um preparo físico, e é uma devoção tal como o Natal. A noite de São João é como o Natal, as pessoas se reúnem na porta de casa... Pessoas estão saindo do trabalho e perguntam assim, passar São João onde? Só como a gente pergunta de Natal? Vai passar Natal vai passar São João. É assim, cara, é muito louco. É um acontecimento total. Que eu acho que é até mais do que Natal e outras datas. Acho que bem provável. São João lá. Todas as famílias vão pra sua porta e se reúnem com a família ou com um amigo, legado, bota sua fogueirinha ali, o seu milho, aí prepara seus cuscuz, seus bolos, suas broas. Então, uma cultura é algo que nos enriquece muito, né? Essa vivência. Na minha infância, eu morava lá em Uaíba, até mandar um beijo pra galera lá de Uaíba,
em Campo Grande, no Rio de Janeiro, eu tive uma infância muito legal, porque os vizinhos faziam exatamente isso. Se reunia todo mundo, a gente fechava a rua. Isso que é época Feitava a rua de São João. São João. Fazia fogueira e assava as coisas, era muito legal. Essa quadrilha que a gente vê em escola, quadrilha, né? A gente fazia muito. Mas, cara, a quadrilha... Não tem nada a ver com a de lá. Tem que ter um preparo físico. Tem um preparamento físico sinistro. Cara, as mulheres com aquele vestidão pesado, cara. Lindos. Algo assim, arte pura. Os bordados maravilhosos, umas rendas. Os caras de levantar poeira mesmo, de estourar a sandália de couro, meu amor. E embaixo daquele sol. Então eu vivi tudo isso. E tomando cachaça ainda. Como é que pode? Eu vivi tudo isso de maneira muito enriquecedora por 2 anos. E aí chegou... Faltando um mês pra completar 2 anos, falei, acho que deu, né? Não quero brincar de ser nordestino, mas não. Já tinha flexibilizado a pandemia, morrendo de saudade de Búzios, já estaria completando 8 anos que eu tava fora de Búzios, né? Com 5 no Rio e mais 2 lá, quase 3. E aí voltei pra Búzios. Voltei e aí amando nossa cidade com todos os defeitos e qualidades possíveis, assim. Me descobri que eu sou praieiro, guerreiro, tô solteiro, quero mais o quê? Mais do que nunca, assim, sabe? Eu não vivo sem mar, sem praia. E, modéstia à parte, difícil encontrar as que se iguale às que a gente tem, né? Então, assim... Ai, amigo, eu vou te falar uma coisa. Eu amo as praias daqui. Eu sou polêmica, gente. Mas as praias do Nordeste, a água é quente, isso me pega. Mas depende de onde, né? Onde eu tava, por exemplo, eram péssimas. Porque em Aracaju, Sergipe, todas as praias são banhadas pelo Rio Sergipe. Que a galera de Sergipe não me escuta. A gente sendo cancelada agora. Não, mas é uma realidade. Todas as praias lá são banhadas pelo Rio Sergipe, que deixa a água meio turva, meio cara de praia rasa, sabe? Que você ele acabou com a galera de Sergipe e também da praia rasa. Mas, tipo amor, assim. Rasa é Búzios, tem trocentas outras praias. A gente pode falar, a gente tem propriedade, a gente tem lugar de fala, digamos assim. Não, que é rasa, que você anda até a ilha feia, continua com a água no joelho. Quente, diga-se passagem, mas turva, não é aquela coisa convidativa aos olhos, entendeu? Por exemplo, então depende da área, da parte do Nordeste. Mas ali, por exemplo, se você for ali Maceió, pro lado de outros 500. se você for ali pra lado do Ponta do Pai Vitório pra cá, pra Marina, a areia é feia. Aquela areia ali gruda, é triste aquela areia ali. Tá vendo? Fala mal também. Aproveitar até que o prefeito resolveu mexer lá na natureza, na obra de Deus. Olha, eu ia falar de Polimar, eu tinha que falar. Então, voltando muda à praia. A areia da praia também, porque aquela areia é muito ruim. Mas às vezes ali o mar tá verdinho, tá lindo, assim. Sim. Você vê, tem dias que tá... Agora, a praia rasa mesmo, a extensão ali... Você sabe que é, né? A areia ali, aquela areia, a gente fica brilhosa, sunga branca nunca Mas quem mora na praia, tem na rasa, tem opção de ir para o centro, tem opção de outras 22 praias. Agora, quem tá em Aracaju morando de noite, de janeiro a janeiro, amor, não tinha. Então, você imagina, um ex-buziano lidar, desculpa, com essa realidade, entra mês, sai mês. Então, voltei, cara, quando me joguei na água da Zeda, assim, quando eu vim de vez, eu vim fugido, cara. A verdade é essa. Tava lá em cárcere privado. Ralei para um cacete, como tudo na vida tem 2 lados, assim, aprendi muito no que diz respeito à liderança, sabe? Mas foram duras penas, sabe? Enfim, tudo pro nosso aprendizado e evolução, né? Tempos bons. Agora a gente riu um pouco e, como sempre, a gente falou de polêmica, a gente também vai entrar agora num assunto um pouco delicado, porque a gente vai falar um pouquinho sobre arte, mas também sobre luto, sobre resiliência e principalmente sobre propósito. Que é algo que a gente tem... A gente sempre, quando chega final do ano, a gente costuma falar sobre esses assuntos mais delicados, sobre o propósito de vida, sobre ser resiliente. Mas eu acho que não é só no final do ano que a gente tem que executar essas coisas. A gente tem que ser resiliente o ano inteiro, sempre, em qualquer circunstância da vida. E sempre manter o propósito, porque sem propósito a gente não faz absolutamente nada. Sim. E você, Tuca, em 2017... Você passou por uma experiência muito ruim, que você teve a perca do seu avô, não foi? Foi. No Rio, e seguiu direto, né, para o teatro, onde que você estava em cartaz lá na Gávea. E que aquele dia te ensinou? Porque a gente, quanto artista, a gente muitas das vezes tem que deixar o Tuca na coxia, meu Deus, assim, e entregar ali o trabalho. Cara, naquele dia eu soube que eu tenho a tal, insisto e volto a repetir, a tal da vocação para esse ofício. As pessoas glamorizam muito, né, a profissão do artista. Mas, gente, primeiro que o normal do artista
claro, guardar as proporções, entre algumas aspas, é estar desempregado. Né? Porque o artista ele trabalha por contratos, por temporadas. Então, assim, aquilo tem dia pra começar, dia pra terminar, um cachê fechado, geralmente, às vezes não. Às vezes esse cachê vai vir da bilheteria, daquilo que você se propõe a fazer, e tem ela pra acabar. Então, quando acaba um contrato, você tem que estar pensando no próximo teste, no próximo projeto. O aluguel não sabe disso. O aluguel não espera por isso. Você tem o próximo contrato. A conta de luz não espera. O mercado, a gente precisa comer, precisa viver. Então, para começo de conversa, a labuta diária de um artista passa por essa realidade, né? Estar desempregado em busca de um emprego full time. Mas essa ocasião específica, cara, vendo esse lado de desglamorização que as pessoas têm do artista, pro ator, gente, não existe não estar no teatro no dia da sua apresentação. Com exceção da sua própria morte. Não existe. Primeiro que não se faz arte sozinho, muito menos teatro. Ainda que seja um monólogo, existe ali toda uma produção, toda uma galera que abriu o teatro, tem bilheteiro, tem quem abre e fecha a cortina, você tem um diretor, você tem quem opera uma luz, quem opera um som, o contra-regra, pessoas que estão ali esperando a sua parcela, a sua contribuição profissional para que aquela coisa se dê. Então, se não tem justificativa para até mesmo para nossa própria morte, quiçá para a morte de um ente querido. E é isso. Nesse dia, especificamente, meu avô, minha única referência de avô, né, porque eu cresci, meu pai é praticamente desconhecido, então tive só minha mãe, o pai da minha mãe. Ele faleceu, nós fomos sepultá-lo, calhou de ser no final de semana, que eu estava em cartaz, tinha que o espetáculo era às 4 da tarde. Geralmente a gente chega com 2 horas de antecedência no teatro para testar microfone, para rever o figurino, para reajustar, reafinar uma luz. Os últimos detalhes, né? Que muda de uma semana para outra. Geralmente, numa casa de espetáculo, não tem só o nosso espetáculo. Então, precisa reorganizar algumas coisas, a luz que muda e tal. Enfim, chega com no mínimo 2 horas de antecedência. E eu lembro que seria à tarde o enterro dele. Cara, mas eu lembro assim, com muita até graça. Eu ainda vou transformar isso em alguma obra, até de comédia. O que acontece? A gente tira tudo de uma lição, gente. Ator, artista tem disso, né? A gente foi pro cemitério e foi minha tia, irmã caçula da minha mãe. E eu, com hora pra chegar no teatro, era no cemitério, eu não sei se era do Caju, acho que era do Caju. Sim. Que é imenso. Não tem fim aquele cemitério. Grande. Deve ser lá mesmo. E foi carregando, botou o caixão naquele carrinho, a gente foi fazendo aquela procissão. E a cova dele era lá no final. E o pessoal ali naquela lerdeza, eu falei, gente, sério, por que se passa aí? Vamos, que eu preciso do teatro. Tem horário. E aí fomos nós seguindo, dobramos no final à direita. Aí o funcionário lá do cemitério tirou o caixão do carrinho. Alguém quer falar alguma coisa? Aí minha tia, eu quero dar uma palavra. Aí minha tia me saca uma bíblia dentro da bolsa. Ih, vai ter culto. E começa a ler. Eu falei, meu Deus do céu, não acredito, cara. Aí o pessoal do teatro, cadê você? Eu falei, gente, tô aqui no meu avô, tô chegando já. E minha tia começa a meio que pregar. E eu, amém, amém, amém. Aí fechou a bíblia e tal, não sei o quê. Juro, cara. Hoje a gente tá na graça. O show tem que continuar, Fui né? jogando a rosa. Pode fechar, moça e tal, não sei o quê. Quando ele deu a pasada final de cal ali, eu já fui sacando o celular, chamando o Uber pra quando chegasse no portão do cemitério, que é uma caminhada longa, o Uber já tá lá. Já tá lá. Falei, galera, ligamos pro teatro, vai deixando meu microfone aí. Fui me maquiando no Uber. Era fazer o Rei Leão na época, uma releitura do espetáculo Rei Leão. Tava fazendo essa segunda temporada o Scar. Então tinha uma certa maquiagem meio pesada, uma sombra nos olhos, um lápis, aquela cicatriz do Scar e tal. Fui fazendo isso no Uber. Resumo da ópera, cara. O espetáculo era às 4 horas. Eu cheguei 3h58 no teatro. Nossa. Eu entrei no figurino, a cortina abriu. E eu fazia a segunda cena seguinte. Então é isso. São coisas que a Globo não mostra. Sabe? Quem vê o close não vê o corre. Não vê. Mas com tudo isso a gente aprende. E quem tava ali pra assistir, que comprou o ingresso, não tem nada a ver com isso, né? E a gente precisa se mostrar profissional como qualquer outro, de qualquer outra área, qualquer outro setor. Muito difícil. Principalmente você, eu acho que você teve uma segunda experiência e
foi até recente, né? No dia 28 de junho desse ano, Sim. você perdeu sua mãezinha. Pô, tá completando 6 meses? É. É. Sim, 6 E meses. você ainda conseguiu subir no palco Mais uma mais uma vez. vez. Mas dessa Ah, vez foi no Canta Cabo Frio. foi. Foi já por aqui, estando por Búzios, né? Calhou de ser tudo no mesmo dia. A gente já vinha nessa labuta com a minha mãe, o problema dela psicológico, os Sim. últimos meses de anos, os meses de vida dela se tornou físico, né? Descobriu-se uma doença renal crônica. A gente vinha naquela lida de hospital. Eu hoje olhando com certo distanciamento, agradeço muito a Deus por ter sido tudo muito rápido, sabe? Assim, não durou mais do que 5 meses essa lida com o hospital, hemodiálise e tudo mais. Mas aí calhou de ser no mesmo dia. Minha mãe faleceu num sábado de manhã, que era a primeira eliminatória do Canta Cabo Frio, que eu já Sim. tinha me inscrito, já passado o primeiro peneirão, e aí precisava estar ali na praça do canal, no canal mesmo, para me apresentar. Eu fui em homenagem até a ela, sabe? A essa pessoa que, como eu falei pra você no começo da nossa conversa, Sempre fomentou esse torceu, artista claro. em mim, né? Que plantou, e pra estar exercendo a arte com a qual eu mais me identifico, que é o canto, né? Eu dediquei a ela aquela apresentação, cantei ali a minha alma, na versão da Maria Rita, conhecida na Voz do Falcão, né? Do Rapa. Sim. E foi muito emocionante, desafiador, emocionante, mas gratificante também. E ali eu reafirmei mais uma vez a minha vocação, sabe? Que pro artista não tem essa. Você acredita que o palco já te salvou, de repente, de momentos de dor profunda? De repente. Nossa, cara, se não fosse a arte na minha vida, Agatha, eu tinha tudo pra dar errado. Claro. Sabe, cresci sem um pai, vindo de uma área periférica do Rio de Janeiro. Essa onda de cancelamento, a gente que é de personalidade, a gente Claro. é cancelado desde sempre, né? Sim. Eu, desde a minha época de igreja, já A sofri gente cancelamento. nasceu, a gente já Meu tava Deus! cancelada. Na época de igreja, eu já bati o pé pra tocar funk, eu já tinha o meu discurso de que todos os ritmos é de Deus. Eu usava meus cordões de semente, tal como os de que se assemelha aos de religião de matriz candomblé. africana. Isso sendo evangélico. Descolorir meu cabelo, porque eu entendi que Deus habita no interior e não no externo, né? Então Sim. já era cancelado desde sempre. É um militante isso. sem bandeira partidária. Exatamente. Mais ou menos isso. Então, tinha tudo pra estar errado, cara. Essa questão de crescer sem um pai, quando uma pessoa não tem isso muito bem resolvido dentro dela, isso desemboca por uma dependência química, muitas vezes, né? Por um distúrbio psicológico, e eu não tenho absolutamente nada disso, sabe? Eu, graças a Deus, sou muito saudável, tanto física quanto emocionalmente, e sem sombra de dúvida, a arte é a maior contribuinte para que eu seja essa pessoa bem resolvida que eu sou, Claro. sabe? A arte em todos os aspectos, todo sentido. Todos os sentidos. O Gran Cine Bardot contribuiu muito para isso. O Mário José nem sabe o quanto ele já contribuiu pro artista que eu sou hoje, na minha vida, sabe? Isso tem a ver com todos os filmes que eu assisti, todos os shows que eu fui assistir, todas as peças de teatro, todos os livros que eu li, todas as vezes que eu subi, todas as músicas que eu cantei, todos os discos que minha mãe comprou. É um combo. Então a arte, sem dúvida, ela salva nesse sentido. E me salvou muito e salva até hoje. Muito bom isso. Você é uma pessoa que transborda bondade, paixão, compromisso e principalmente responsabilidade e empatia com o próximo, que eu acho que são poucos os seres humanos que ainda têm isso hoje no coração. E você foi por um bom tempo voluntariado lá na PAI, né? Eu acho que você começou, se eu não me engano, em 2023. Foi. 2003. Como que foi essa experiência? Cara, não foi nem tanto tempo assim. Foi apenas um semestre. O segundo semestre de 2023. Ai, muito enriquecedor, né? Você tá inserido naquela realidade ali, dos assistidos, dos pais dos assistidos, sobretudo, que é algo que me pega tanto quanto ou até mais do que os próprios assistidos, sabe? Sim. Porque as pessoas não fazem ideia do que é você ter alguém com um certo distúrbio, ou uma limitação física ou cognitiva dentro de casa, e você não tem muitas vezes recursos físicos e psicológicos mesmo para lidar com essa realidade. Mas foi muito enriquecedor. E depois, eu puxando flashback, meu caso com a PAI vem de longa data. Eu tinha um personagem na época da hotelaria no Tucuns, que era Pretinha Brasil. Muita gente conheceu, muita gente desconhece, muita gente conheceu.
que era uma personagem espalhafatosa, que gritava e tal. E eu levei a Pretinha na paz, uma certa vez, 2000 e... não vou lembrar. Mas eu fui ter essa consciência, essa lembrança, depois que eu voltei pra Pai. Então nem eu lembrava que eu já tinha esse caso com a Pai. Sim. Mas foi muito enriquecedor, foi voluntário raiz mesmo, tá, gente? Sem nenhum tipo de retorno financeiro, porque tem o voluntariado remunerado, Sim. né? Mas no meu caso foi até pelo contrário. Muitas vezes eu precisei tirar do meu bolso para estar ali, levar comida da minha própria casa, que às vezes não foram tantas vezes, mas ocorreu vezes em que não tinha comida e a gente levava nossa marmita para estar ali prestando nossa oficina. E muito enriquecedor. Eu tenho, assim... minha família, cara. Eles me desenvolveram assim, um laço afetivo que vai além da Pai, hoje em dia. Onde eles me veem, hoje em dia eu chamo eles pelo nome. A gente... Você esteve comigo, né? Claro. A gente ensaiando aí para o espetáculo Baile de Utuca. As pérolas que eles soltam, sabe? O carinho. Dava aula a maneira deles expressarem o amor, o carinho é muito... Eu dava aula de dança lá na Pai. E era muito engraçado, porque a gente que fazia, você fit dance, eu por também ter meus shows. Teatro, tá? Basicamente teatro, oficina de teatro. Lá. Você dava teatro, eu fazia dança. Fit dance dava pros pais. E aí, mas a gente eu, por exemplo, quando eu vou me apresentar, nos eventos que eu vou, eu danço funk. Uhum. Então, e a gente fica muito rotulado na cidade. Então, eu tive toda uma preocupação de ir pra Pai, de ver músicas que não tivesse nenhum tipo de conteúdo errado. Uhum. Rapaz, quando eu chego lá, a Vanessa, eles só pediam música que eu falo, meu Deus! Meu amor, a galera da pavirada. E eles dançando, era uma festa. E não eu tem vou te baixo falar, astral, gente, não tem. Eu ficava mais feliz do que eles de poder estar ali. E assim, meu pai já trabalhou na Pai, ele era cozinheiro de lá muitos anos atrás. Na época dele também, ele nunca comentou de enfrentar algum tipo de dificuldade, de falta. Agora a Jéssica, que tava lá no comando recentemente da Pai, tá mandando um beijo pra ela, pra toda a equipe lá. A Pai tava sendo conduzida muito bem. Toda vez que a gente chegava lá, tinha comida para os assistidos. Eu peguei os dois extremos, assim, sabe? Eu vi coisas muito boas, gente de coração maravilhoso. E vi também o outro lado, vi gente de coração ruim, maldoso, porque coexistimos, né? E existe sim esse lado, e com tudo a gente aprende, né? Inclusive como não ser. Mas eu tenho minha consciência tranquila de que o que estava ao meu alcance fazer, fizemos um lindo trabalho, culminamos num lindo espetáculo ali dentro mesmo, sabe? Falava sobre a natureza. E o que eu pude fazer tanto para eles quanto para os pais também assistidos, eu fiz e foi maravilhoso. É a minha família hoje em dia. O único ressentimento que a gente tem é que a gente queria continuar fazendo e poder fazer mais. Eu acho que a única coisa... acreditar que ainda poderemos. Quero acreditar que ainda vamos. Vamos sim. A gente, por falar em coisa de espaço, eu acho que ali no INEF, ali naquele Cine Teatro, poderia ser um equipamento muito bom, assim, que a gente tem tanta galera que trabalha na área da cultura que seria muito bom se a gente pudesse usar aquele espaço ali, independente se vai ser a gente que era da Pai, pra geral, modo geral, todo mundo utilizar. Agatha, eu diria mais, já passou da hora a gente ter nosso teatro municipal, né? A gente é a única cidade da região que não tem teatro municipal, pode chamar de seu. São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Rio das Ostras, que mais? Araruama, todos têm seu praia de teatro municipal. Então como é que a gente vai criar um mercado, uma indústria, não tem um espaço, sabe? É complicado. É delicado, então tem muito de baixo pra gente voltar ainda. Me fala uma coisa, o que te faz e o que te fez continuar persistindo todos esses anos? Na arte, você diz? Em tudo, na vida. A arte e Deus. E Deus, sem dúvida. Embora tenha sido criado no Evangelho, eu hoje não faço parte de igreja alguma. Eu não gosto de me titular evangélico. Mas fato é que os princípios e valores advindos dessa vertente religiosa estão todos aqui, sabe? E a minha fé, que é o que é mais importante, ela tá aqui, intacta. Claro. Então, quando o calo aperta, quando as coisas fogem ao meu controle, a minha capacidade de resolver, eu faço como o salmista. Eu levo meus olhos para o monte, pergunto de onde virá o socorro,
E o meu socorro, ele vem do Senhor, Deus que fez os céus e a terra. É uma segurança a gente saber que a gente tem... Como diz uma canção, né? Que diz como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar na sua fidelidade. Saber que a gente não tá jogando a própria sorte, né? Que pode tudo se acabar, que pode tudo desmoronar. Mas a gente tem um porto seguro para onde a gente se voltar. Isso tem a ver com fé. Para além de religião, gente. Independente de qual seja a sua. Não tô falando que de alguma referente à minha. Sim, mas é dessa certeza. Sabe? De você saber em quem você recorrer quando o bicho pega. É o que me faz continuar. Poderia citar 3 fatores. Primeiramente, Deus, a arte e a praia. A praia, o mar. Cara, saber que eu posso olhar para aquele mar. Tá tudo difícil, tudo ruim, porque o mar cura tudo, né? Tanto por dentro quanto por fora. Tanto lesão, gripe, tudo. Depressão. Ele renova tudo. Então, saber que a gente pode, a poucos metros, se deparar com a imensidão de um mar, que diante dele todo e qualquer problema fica tão pequeno, é muito inspirador, poético. Eu aqui já filosofando, né? É muito bom. Mas é isso que me sustenta, cara, diariamente. Eu não sei viver longe disso, longe dessa realidade. É muito bom. Gente, a gente tá chegando quase ao final do podcast. Não! Tá tudo muito bom. Cara. Mas antes de a gente terminar, é claro que eu não posso deixar de abordar esse assunto. Afinal de contas, a gente tá se aproximando. Hoje é dia 23. Amanhã é dia 24, Natal. As famílias têm o hábito de se reunir, de ceiar à noite, de um momento de confraternização, de fazer as pazes, de amor. Isso é muito bacana. E eu queria perguntar pra você, meu amigo, o que Natal representa pra você hoje? Bom, Natal durante muito tempo pra mim foi, nossa, algo muito encantador, na época das cantatas da igreja, né? E saía correndo da Rasa, da igreja qual fui a maior parte do tempo, que é a Igreja Batista Nova Jerusalém, na Rasa. Tanto que eu sou conhecidíssimo na Rasa, e as pessoas acham que eu sempre morei na Rasa, e nunca morei na Rasa. Como é que... Eu jurava que você morava na mais Rasa uma, até hoje. Mais uma! Nunca morei na Rasa. Eu te perguntei, você tá morando aonde? Eu tô em Tucuns ou em Tucuns? Olha isso. Pronto, tá aí a prova. É porque eu praticamente morava na Rasa, final de semana fazia minha malicuia pra casa de algum irmão da igreja, mas sempre morei aqui pro Manguinhos, pro Jeribá. Nessa minha volta pra busca eu moro em Tucuns. Mas como eu tava falando, Natal. Então a gente saía das cantatas da igreja, onde transporte público era mais precário ainda, tinha só Salineiro, Rasa, Búzios. Muita gente Como é que era o número daquele ônibus? Ai, Deus que sabe, mulher. 367. Não era 40 alguma coisa, não? Sei lá, 407, que a gente pegava o Rasa. Eu sei que na época que passagem era 50 centavos, querida. Rasa, Búzios. E vinha pra casa dos meus parentes aqui em Manguinhos, e a gente ali, casa cheia, dava Feliz Natal, comia meus primos do Rio, e essa lembrança que eu tinha de Natal. De alguns anos pra cá, Natal pra mim foi cada vez mais perdendo essa significância, sabe, gostosa. Pra ser sincero, respondendo a sua pergunta. Sim. Até porque foi tudo muito empobrecendo, né? Musicalmente falando, conceitualmente falando. Tornou-se tudo muito comercial. Claro que sempre foi, mas com o passar dos anos acho que isso se agravou. Então, Natal... Até pras famílias também ficou mais... acho que a pandemia melhorou o que tinha que melhorar e piorou o que tinha que piorar, sabe? O advento 2018, eleições 2018 também trouxe uma nova perspectiva, uma nova realidade, né? Essa polarização a qual vivemos. A gente pode dividir a nossa história entre antes e depois de 2018. Fato é isso, né? Também acho. Nunca mais seremos os mesmos, muitas coisas se descortinaram, coisas pro bem, quanto pro mal, enfim. Então, juntando tudo isso, com o passar dos anos, pra mim foi piorando, foi perdendo significância. Amo as músicas, as produções de Natal, pra mim continua sendo, assim, sobretudo de criança. Amo tudo isso, mas é uma data que pra mim poderia pular para o novo. Ai, meu Deus. Ai, gente, eu sou uma pessoa, embora eu não demonstre muito, as pessoas me veem muito, mas eu sou uma pessoa extremamente sentimental. Eu, assim, eu não tive tive né? Pai mesmo, eu tive uma pessoa que me criou, que é o meu avô, marido da minha avó. Mas o meu pai mesmo biológico não tem. Então, chega Dia dos Pais, por mais que eu tive uma referência paterna, é um dia que eu fico muito triste. Natal, essas datas, assim, pra mim, eu tô o ó do sentimentalismo, qualquer coisa eu tô chorando. Então, mas o Natal, eu acho que é um momento que eu sempre vi a minha família e a minha bisavó, Antônia, por isso minha filha se chama Antônia.
ela era uma das pessoas que mais adorava o Natal. E ela curtia o Natal, ela arrumava, ela dançava e comprava aquele cantina da serra dela, que era que ela gostava, e era uma festa. E depois que minha avó faleceu, eu achei que também o Natal foi perdendo aquele sentido. Eu acho que quando começa a faltar as pessoas na mesa, a gente começa a sentir e para algumas pessoas começa também... Esse vai ser meu primeiro sem minha mãe, né? Perder a graça. Então sei lá que me aguarda. E é a ordem natural da vida, fazer o quê, né? É isso. É complicado. Se você pudesse agradecer a alguém hoje, quem seria? Meu Deus, eu sou grata a tanta gente, Agatha. Que pergunta capciosa. Capciosa num bom sentido, se é que isso é possível. Mas, cara, ao longo da minha vida eu tive muitos anjos, sabe? Pessoas assim que apareceram para me dar abrigo, para me ajudar em alguma coisa, seja financeiramente, seja um teto, seja uma oportunidade. Eu não vou ser injusto em citar aqui uma gama de pessoas e esquecer outras, mas eu vou escolher uma a quem eu devo toda a minha gratidão pelo artista que eu sou, que fomentou isso em mim, que é a minha mãe. A minha mãe. Ela que investiu nas minhas primeiras aulas de canto, meus primeiros CDs depois fui eu, que comprava uma briga cada mês, menina, pra comprar CDs. O dinheiro dentro de casa eu não vejo, mas CD deveria estar aí, tudo quanto é lançamento e tal. Seculares, era uma briga também, desde a minha época de criança comprava músicas seculares, enfim. Mas foi ela que me presenteava com os LPs, com as fitas cassetes, como eu já bem disse aqui. Então, se eu sou o artista que eu sou, primeiramente, graças a ela. Graças a ela. Invista no seu filho, na sua filha, artisticamente. Acredite, né? Nos sonhos deles, eu acho que é o mais importante. Qual valor você nunca quer perder na vida? A capacidade de poder ser quem eu acredito, ser quem eu sou, aquilo que eu acredito, o valor da essência, né? Claro. Eu tenho muita preguiça de mentira. Eu acho muito trabalho mentir, né? Leonino, né, você, querida? Já que a gente não gente, longe de mim, eu não me vejo não sendo eu em qualquer situação. É claro que a gente nunca vai ser a mesma pessoa em determinados lugares, a gente aprende a se portar e se moldar em determinados lugares, mas quando se fala em essência, em valor, acho que a capacidade de ser eu é algo que eu não quero perder nunca. Assim. Perfeito. Claro, isso tanto atrai quanto afasta determinadas pessoas e tá tudo bem, né? Porque se nem Jesus agradou a todos, não é assim a gente vai agradar. Eu falo sempre isso, gente. Ai, mamor. Ariano, porque vocês, Leonino, vocês têm todo aquele charme, né? Vocês são um rei da selva. Vocês isso é coisa sua. Canto e tal. O Ariano não, a nossa forma mesmo é satanás. A gente não tem... Mas eu tenho uma coisa que eu li uma vez no livro do Augusto Cury, que as pessoas, elas pregam tanto que querem a sinceridade, mas são incapazes de cultivá-la. Porque quando a gente se depara com alguém extremamente sincero, essa pessoa é arrogante, essa pessoa não tem sensibilidade. A maioria da sociedade não tá preparada pra Não tá preparada. Então, assim, eu acho que você falou um valor que você não querer perder, que é a sua capacidade de ser quem você é mesmo, quem você é de verdade. Isso eu acho que eu também não queria nunca perder esse valor, essa capacidade, porque o que seria de mim se eu não fosse eu? Acho que é olho nu as pessoas veem isso da gente, claro. Né? E os motivos pelos quais nos amam são os mesmos que nos odeiam e baile que segue, né? Tem uma frase que eu sempre falo que Bebeto Carola ama e eu não vou deixar de falar. Eu sou igual de pirona, é só tomar que passa. É sobre isso. Amigo, me fala uma coisa. Eu sei que você tá se preparando pra retornar aí aos palcos, né? Do teatro, sim. Teatro, acho que em fevereiro. Dia 7 de fevereiro, no Teatro de São Pedro da Aldeia, com o Anderson Macleves, que é a pessoa que me descobriu. O Anderson tá montando um espetáculo chamado Dia da Visita, que passa dentro de uma realidade de um apartamento de 2 idosos ali, cada qual com suas questões de saúde, etc. Mas com uma pegada cômica, gente. Pode se preparar.
Inclusive, isso cria uma certa bagunça na cabeça do artista, né? Porque eu tô me deparando ali em cena com questões que minha própria mãe viveu nos últimos dias de vida, tipo incontinência intestinal. Sim. Gente, tudo vira arte. A pergunta de milhões, né? A vida que imita a arte ou a arte que imita a vida? Vai saber. Mas, assim, nesse espetáculo, a gente se depara com esse tipo de coisa. E tá muito bacana. Então, fiquem atentos aí. E o Tucator tá de volta, graças a Deus. No teatro convencional, ainda não é no teatro musical. Mas 7 de fevereiro promete. Teatro de São Pedro Aldeia. Arrasou. Lembre de me convidar, porque eu vou. Opa! Eu adoro teatro. Vou levar pra criança, pode? A classificação eu tô pra descobrir, mas acredito que seja livre, sim. Tá. Sim, não tem nada comprometendo, não. Perfeito. O que esse novo momento tá representando aí na sua trajetória? Vai ser marcante pra você voltar a estar atuando nos palcos? Como é que tá a expectativa? Eu tô sempre olhando à frente, Agatha. Eu tenho, às vezes, preguiça de mim. Preguiça de mim no sentido de... A gente tá sempre projetando, a gente tá sempre se reinventando, se inovando, né? Como eu falei aqui nas palavras do Baile do Tio Tuca, o Baile do Tio Tuca pra mim é algo que me realizou muito enquanto artista. Toda a minha essência, todo o meu conhecimento, todas as minhas habilidades e técnicas vocais, de dança, de interpretação, eu tenho injetado nesse projeto. Para quem não conhece, por favor, @tiotucashow, que vem a ser um grupo de dança que faz um trabalho de resgate da nossa MPB em linguagem infantil. Então, temos planos futuros para o Baile do Tio Tuca, sim, mas tem outros projetos também para além do público infantil, relacionado à música, além do teatro, né, que está voltando, que estamos voltando aí aos palcos. E o céu é o limite, né? A gente vai, de acordo com as oportunidades que nos vão aparecendo, graças a Deus estamos, ainda que tudo de maneira muito embrionária, vivendo na nossa cidade a questão do fomento à cultura, né? A importância de estar recebendo verbas do governo federal para que artistas... A gente consiga trabalhar, executar nossos sonhos. Exatamente. Artistas como nós, né? Profissionais como nós, possamos tirar nossas ideias de papel e inspirar outras gerações, né? Outras crianças. Então, cogita-se está vindo novas editais por aí, a gente vai estar botando a cara e estejam prestigiando, por favor. Seja Muitos que Deus planos. quiser. Sim. Amigo, uma pergunta agora... Eu acho que é um pouquinho difícil, mas eu tenho que fazer. Como que você gostaria de ser lembrado? Qual legado você quer deixar? Ai... Eu, graças a Deus, eu sou uma pessoa que eu não gosto de perder tempo, sabe? Eu vejo como o que há de mais precioso. Pra quem não sabe, eu estou aqui com o meu pé imobilizado. Tá pocoiô, gente. Tá tudo certo. Respeitem. Há 2 dias atrás eu me lesionei no trabalho, tô aqui com o pé engessado e eu fico vendo nas pequenas tarefas do dia a dia, cara, o quanto a gente precisa cada vez mais valorizar e agradecer por a gente estar vivo, por a gente prezar e valorizar o nosso tempo, que é tão curto, que passa tão rápido. Então, eu gostaria de ser lembrado como essa pessoa que, primeiramente, é claro, agregou, que mudou de alguma maneira pro positivo a vida de alguém, seja por meio da arte, seja por meio de uma troca, uma conversa na beira da praia ou num bar, sabe? Que trouxe positividade pra vida de alguém, mas sobretudo de alguém que soube viver. Eu peguei semana retrasada 2 dias de folga, sábado e domingo, e descambei pro Rio de Janeiro e eu fiz, Agatha, em 2 dias, tanta coisa em 2 dias. Muito bom, né? Cara, eu cheguei sexta à noite, voltei no domingo à noite. Eu vi peça, eu vi show, vi exposição, stand-up, vi família, vi gente querida. E agora estou eu nessa condição aqui de castigo, vou passar o final de ano, as festas de fim de ano de make de molho, tô me apoiando em amuletas. Mas isso me traz uma paz, uma sensação de olhar pra trás. Falei, cara, 2 semanas atrás eu tava fazendo acontecendo naquele Rio de Janeiro, mas que bom que eu tô sabendo aproveitar meu tempo. Claro. E essa é a mensagem que eu gosto de deixar aproveitar, sabe? Eu gosto de deixar pras pessoas. Não perca seu tempo, não desperdice, passa tudo muito rápido. Isso de respeito a você fazer, quanto também deixar de fazer. Sim. Sabe? Não fazer nada também a seu favor é fazer muito a seu respeito. É verdade. Quer deixar mais alguma mensagem pra alguém? Falar mais alguma coisa, algum recado? Podemos, né? Final de ano Claro. tá aí. Quero primeiramente agradecer, mais uma vez agradecer a você, parabenizar. Não. Desejo muita luz no seu caminho, sucesso, que isso aqui torne cada vez mais um portal de coisas boas para nossa sociedade. Claro. Buziana, a princípio.
Mas 2026, né? 2026 está às portas. Natal, a princípio, depois Ano Novo. Teremos ano de eleição, 2026. Onde já não somos mais os mesmos, como bem dissemos aqui, 2018 para cá. Tempos estão polarizados. Nessa semana tivemos aí a questão das Havaianas. E parece que não vai ser tão diferente esse 2026. Mas, quanto a mim, eu amadureci muito, sabe? Nesses anos pra cá. Eu entendi, o meu maior... a coisa que eu mais me orgulho é de olhar pra trás e ver que eu entendi que não existe, cara, negócio de luta de bem contra o mal. Não existe o errado e o certo. Todos nós carecemos de melhoria, de evolução. Eu acho que o Criador, na sua multiforme graça e sabedoria, ele nos fez indivíduos, e cada qual com a sua identidade, com a sua peculiaridade, com as suas qualidades e defeitos, e a gente precisa coexistir nessa bagaça. Então, a gente pode continuar defendendo nosso ponto de vista, defendendo nossos valores, nossos princípios, aquilo que a gente acredita, sem necessariamente precisar desejar a inexistência daqueles que pensam diferente da gente, sem querer extinguir, eliminar aqueles que diferem da gente, porque, mais uma vez, precisamos e podemos coexistir. Claro. Coexistir. E isso é que nos enriquece. É isso que nos lapida. É isso que nos torna melhores. Eu tenho meus critérios, meus pensamentos, meus valores, a Agatha tem uns dela, que tá tudo bem. Em sua maioria das vezes não converge, mas aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que possa vir nos dividir, nos separar. É sobre isso. Que assim seja. Amigo, caneca do De Cara com Ela podcast pra você. Também vou dar uma pra sua amiga que te trouxe aqui, né? Que fez a maravilhosa. Que ela também merece, né, gente? Se não fosse ela, como é que ele ia conseguir chegar? Eu não vou falar que tá pocoiando, você nem vai pegar com ele. O que, garota? Não vou falar que você tá pocoiô porque tá com uma manca. Pocoiô, cara. Debochada como sempre. Gente, aqui, vai. Gracinha. Foi muito bom te receber aqui. O prazer foi todo meu. E, gente, é o seguinte, isso aqui foi mais do que uma entrevista. Esse encontro é uma celebração de arte, de educação e de coragem de recomeçar. A trajetória de Tuca nos lembra que nunca é tarde para sonhar, que a arte salva, acolhe e transforma. E que fazer a diferença começa muitas vezes no cuidado com o outro. Que este Natal, gente, seja tempo de luz, esperança, renovação, e que o próximo ano venha com mais empatia, mais cultura, mais educação, amém. mais humanidade. A gente precisa urgentemente de humanidade. O De Cara com Ela podcast deseja a todos um Feliz Natal e um ano novo repleto de saúde, amor, propósito, coragem, para seguir em frente, mesmo quando tudo tá doendo. E fica aqui mais uma vez um apelo, gente. Ano que vem vai ser um ano muito importante para todos nós brasileiros. É um ano de eleição. Vamos pensar direitinho, vamos tentar mudar, porque como o Tuca falou aqui, depois de 2018, muitas pessoas não foram as mesmas. Eu acho que a gente tá meio que confundindo o que é democracia, o que é política, o que é direita, o que é esquerda. Tá virando uma bagunça. Eu acho que antigamente todo mundo tinha um lado, mas todo mundo se respeitava. E as pessoas agora estão começando a ter ódio uma das outras. Estão esquecendo um dos principais mandamentos de Deus, que é amar o próximo como a ti mesmo. Mas não é o próximo que te convém. O próximo é o próximo. Então vamos trabalhar isso no nosso coração. Que o amor de Deus esteja com todos vocês, assim como os meus orixás também. Desejo tudo de bom, muita esperança, muita luz. E é isso. Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Feliz Natal! Lindo 2026 pra nós. É isso. Saúde! Saúde.